Senhoras e senhores, estamos iniciando aqui o Conexão TI para Negócios, a edição do dia 5 de setembro de 2012. Estamos iniciando a gravação aqui com o Renato Opsi-Blum à minha direita, o advogado especialista em direito digital, um dos homens mais reconhecidos no Brasil e fora do Brasil por essa área. O Flávio Xandó, especialista em tecnologia da informação e também um grande conhecedor do ambiente empresarial, que nos conta aí muitas histórias desse tipo. E aqui à minha esquerda o nosso entrevistado de hoje, o Dr. Faria Lima, que vai nos dar aí uma aula sobre tecnologia da informação no Brasil, um pouco também dessa história importante que nós temos aqui. Vou até começar com o Renato aqui, fazendo uma introdução, já colocando o nosso entrevistado para responder a sua primeira pergunta, Renato. Obrigado, Perim. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Que é a tradicional saudação que nós temos por hábito de fazer, dependendo do horário que o nosso amigo internauta estiver assistindo. Hoje, para mim, é uma grande honra receber o deputado José Roberto Faria Lima, ex-presidente da Prodan, e com muito tempo, né, de experiência na área de informática. Eu pessoalmente converso com o Zé Roberto já há muitos anos, e ele me ensinou muita coisa, desde o conceito do bit, do byte, e até questões comerciais, como não. O Zé Roberto foi premiado por algumas vezes, né, Zé? 2 vezes, eu acho que até mais, porque ele é muito modesto, como o homem que mais vendeu mainframes no mundo inteiro, mainframes da IBM. Então, Zé, é uma satisfação recebê-lo aqui hoje, é uma alegria muito grande. E eu queria aproveitar, já que o Perim passou a palavra para mim, para perguntar para você, Roberto, para pedir só para você contar um pouquinho da sua história. Isso é uma viagem ao passado, vou chamar todos os internautas para fazer uma viagem aos tempos pré-históricos. E olha, eu sou meio tiranossauro nessa área. Enquanto você no tempo de computador. Eu vou temperar a salada, aqui é descontraído. Isso é muito bom. Com pouco sal, hein? Pouco sal. E no meu tempo, entende, os computadores ainda eram movidos a lenha. Opa, é isso aí. Eu cheguei a trabalhar com o R na IBM, quando a IBM era pequenininha aqui lá em São Luís. Depois eu criei uma certa intimidade com o 1401, vendemos alguns 1401s por aí com 1.4K de memória. K de memória. Não estamos falando em tera, nem giga, nem mega. Não. São Tem histórias, velho. Tem uma história muito interessante em termos de informática, que é o seguinte: o Ademar de Barros, quando era prefeito, que minha vida fica vacilando entre a emoção e a razão, né? Entre esse negócio de computador e depois a emoção. O Ademar de Barros, ele comprou da IBM 2 1401s para a SF6, que era um órgão aqui da prefeitura. E naquele tempo a IBM só alugava, né? Só aluguel. Ele conseguiu comprar. Ele conseguiu comprar, e na reunião lá ele disse: olha, não conheço ninguém da IBM. Comprei. E tinha um senhor magrozinho, assim, esbelto que nem o Renato, assim, chamado Amador Aguiar. Que tinha alugado um para um banquinho aí, que vocês devem conhecer. Banco Brasileiro. Um brasileiro de desconto, que eu atendia lá na Cidade de Deus. Então teve um tempo nessa história toda que a Prefeitura de São Paulo teve o dobro da bipagem do Bradesco. Olha só. Isso O dobro? O dobro, tinham 2, acho que tinha um. Depois evoluímos aí para o 360, que no Brasil ficou sendo chamado barra 360, por um erro de datilografia da secretária. Eu nunca soube disso. Era System 360, né? E ela colocou uma barra lá e ficou para todo mundo, barra 360. Ficou famoso. Sempre foi chamado assim, eu sempre ouvi falar de barra 360. São curiosidades de história. É um registro aqui. E eu cheguei a ter, inclusive, o privilégio de vender um barra 20, sistema 3, que era o primeiro mini. A turma, entende? Vocês que são da área, sabe? Era um preconceito, um paradigma a ser quebrado, né? Eu vou ser um mini analista de sistemas, um subprogramador, não tinha nada a ver. Então tem essas histórias todas aí, muito interessantes. Mas é verdade que você foi premiado 2 vezes mesmo? Vendeu? Eu tive essa sorte também. Eu comecei muito cedo. Eu fiz... terminei o Mackenzie.
E a IBM estava fazendo seleção. E eu fiz as seleções, como eu estava naquele tempo na faculdade, você está nos cascos, né? Passei a IBM, e era o Zé Bonifácio de Abreu Amorim, que era o chefe. Amorim foi um grande presidente da IBM, né? E eu comecei a trabalhar na IBM naquela época, muito tempo atrás. Não vou contar para vocês, senão daqui a pouco eu vou poder disfarçar. Antes da máquina elétrica. Antes daquela máquina da bolinha. Margarida. A Margarida. Agora, uma máquina fabulosa aquela. Então, eram instalações interessantíssimas. Depois eu mergulhei no outro mundo da emoção, e quando eu voltei eu poderia ter retornado para a IBM, tanto que os meus companheiros de turma da IBM acabaram presidentes da IBM. O Mário Bertman foi presidente da IBM. O Gil, não sei se conhecem o Gil também era um dos meus companheiros. Gil do quê? Antônio Carlos do Rego Gil. Ah, sim, da Brascom, Antônio Gil. Eu tive a ideia com os companheiros de criar a Academia Brasileira de Informática. Lembrando o Machado, né? Em vez de fazer a Academia Brasileira. Até bolei um fardão para a turma. Aí o pessoal achava assim, não, como é que é isso? São 39 vivos e um morto rotativo. Ninguém quis levar para frente a ideia da Ninguém queria Brasileira. ocupar esse cara. Mas era o Ike da Burroughs, né? Mas tinha uma faixa cheia de chips para condecorar, né? Não tinha chip, era transistor. É verdade, um pouquinho antes. Tinha algumas válvulas também, né? Esquentava. E computador, o que a gente gastava mais naquele tempo era para montar as salas com ar refrigerado, piso suspenso, por causa dos cabos, né? Era uma loucura. Quando eu fui para o mundo dos minis, naquela área da reserva Da informática, fui chamado pelo J.C. Mello. O Mello é um gênio da informática. E o Mello se associou ao Henri, ao Maxud, e criaram a Cisco. A última... Cisco com S. Com S. O Maxud acabou de vender a Cisco com S para Cisco com C. E, inclusive o Mello está aqui morando em São Paulo agora. E nós emulávamos o Nova 3 da Dea General, né? E eu peguei aquela empresa com 5 computadores e deixei ela com 1.200. Obrigado, Renato. Pãozinho aqui imperdível, hein? Opa. É um negócio louco. Esse pãozinho tem chip ou não? Esse aqui só vamos saber daqui a 2 dias. Então, esse mundo tem muitas histórias interessantes. Eu gostaria de guardar esses folclores, esses detalhes, assim, né? Eu imaginava, sei lá, a cara de um gringo que chegava aqui e via a gente instalando os sistemas do Jockey Club, um mini, com 30 terminais. Nunca passou pela cabeça de um americano que um mini pudesse suportar 30 terminais. Isso é coisa de mainframe, né? Mas é coisa de brasileiro. Coisa de brasileiro, né? Resolver o problema para um improvisar, reduzir custo, né? Mas Roberto, você imaginava naquela época, né, falando de mainframes, que nós estivéssemos hoje na era da tecnologia da informação, com a internet, com essa interatividade e com todos esses problemas? Dava para ter uma ideia, para imaginar? Até porque você tem uma passagem no Congresso em que você discutiu muito a questão da privacidade. Né? Eu, quando cheguei lá, eu era o único deputado que tinha alguma vivência de informática. Aí o Petrônio Portela, que era um dos grandes líderes civis do processo revolucionário, né, e me chamou com o Pereira Lopes, que era o presidente da Câmara, para implantar o Prodazen. Então, quem coordenou a implantação do Prodazen fui eu. E tinham figuras maravilhosas que andavam comigo. Um deles era o Otávio Genari Neto, foi o primeiro presidente da SEI. O Otávio era um amigão. Infelizmente, essa doença maldita, o câncer, o levou, né? E nós implantamos lá o Prodazen. Obrigado. E o vinho do Perini? Não tem hoje? Pois é, hoje eu esqueci em casa. Né? Nosso fornecedor oficial de vinhos. De vinhos. Eu planto Você que uvas no gosta quintal de casa. vinho demais. O Renato aprecia mais os vinhos vermelhos, lá de Napa. Robert Moldavia lá. Mas aí, quando a gente implantou aquele sistema, Renato, voltando a atender uma curiosidade sua, eu me sentia muito... Porque toda moeda tem dois lados, né?
Quer dizer, se vendia o computador, até hoje se vende o computador como um instrumento policialesco, né? O cara não paga imposto, mal atrás do danado, o sujeito... E eu comecei a perceber que se a gente não colocasse o outro lado da moeda, aí eu comecei então a fazer esses discursos, esse habeas data, entende? Eu apresentei emendas constitucionais, hoje chama-se PEC, mudando a Constituição para dizer, assegurar ao brasileiro o direito à vida, à liberdade, à propriedade e à informação. Eu não quero ter intimidade, porque intimidade é um conceito muito fluido. O que para você pode ser considerado alguma coisa muito íntima, para o Renato, para ti, pode não ser. Então, você tem que trabalhar com conceitos mais concretos, né? Tem que ter informação. Eu tive a assinatura de todos os deputados, porque tudo mais ou menos continua a mesma coisa. Na hora da votação, só tinha presente eu, o presidente da mesa, lendo lá. Eu me lembro do pronunciamento de encaminhamento. Eu me sinto aqui feito lobisomem sem lua. Eu quero uivar, mas não tem lua. Como é que eu vou fazer? E achavam que eu estava querendo, entende? Dar uma de SNI e tal. Liberdade e intimidade, eles são irmãs gêmeas. Se você acaba com a intimidade, a liberdade vai embora. Se Hitler tivesse, por exemplo, um computador, e se tivesse uma leitura barras, não precisava tatuar no braço de ninguém. Eu vou te fazer uma pergunta. O que você acha se Hitler fosse o dono do Facebook? Boa pergunta. Próximo bloco? Próximo bloco. Essa pergunta essa doeu. Vamos dar um aperitivo? Esse tipo de pergunta, Renato, que jornalista faz, que nem eu, assim, eu tenho medo às vezes de sair na rua e levar um tombo e cair de cabeça numa bala perdida. Mas eu tenho uma pergunta também. Então, o trem-bala, por exemplo, não é uma bala. Trem-bala. É um desperdício. Então, Roberto, já que você falou de privacidade e intimidade, e já que você falou do Prodazem, e sobre a violação do painel do Senado, hein? Saberemos mais no próximo bloco? Muito bom. Bloco. Muito Próxima... E sobre o livro também. É isso aí. Até o próximo bloco. Até o próximo. Até o próximo.